Tempo FM, o programa Vida em Harmonia deste domingo maravilhoso, hoje 3 de maio. Esse tema tão importante, né, professor França? Como lidar com os sentimentos de medo e perdas. Vamos conversar agora, então, com a nossa convidada, Elaine de Tome. Fica à vontade, professor França. Professor Elaine, bom dia, seja bem-vinda ao programa Vida em Harmonia. Bom dia, doutor França, bom dia, Alice Maia e todos os ouvintes da FM Tempo. Grande satisfação poder estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que a gente tem para o momento atual, que são os sentimentos de medo e perdas. Professora, vamos iniciar com o seu tema e, assim, a minha primeira pergunta para você: de que modo podemos entender a relação da nossa vida com as perdas ao longo da nossa história? Doutor França, eu gosto muito de citar uma frase que é cheia de significados. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Isso que temos que cuidar para não acontecer, a busca do tão falado equilíbrio. Desde o momento que nascemos, experimentamos o sabor da perda. Estávamos lá no ventre da nossa mãe, tudo quentinho, alimentados, saciados, protegidos e todas as nossas necessidades atendidas. E entendemos que a vida é um constante processo de perda, aceitação, superação e que acontece em várias etapas da nossa jornada é fundamental. Há diferentes tipos de perdas, mais ou menos intensas, definitivas ou indefinitivas. Em todos os casos, somos colocados diante da necessidade de viver o luto ou lutos. Quando somos colocados para enfrentar a ausência, a falta e a elaboração de algum acontecimento, isso tudo em busca de seguir em frente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é inevitável ter que mergulhar no que gerou dor e tristeza. É parte fundamental do processo. O luto, ele é um processo a ser realizado a partir de uma perda significativa. Assim, podendo se envolver no nível maior de integração, de amadurecimento, pois ao longo da vida haverão vários tipos desse processo que certamente terão que ter uma ressignificação. Professor Elaine, medo de perder. Como lidar com esse sentimento ao longo da vida? Me explica aí. Todos nós necessitamos do medo para a autopreservação, para mantermos a nossa própria vida. E em vários momentos da vida, doutor França, sentimos algum tipo de medo. É natural. E é através desta emoção que os seres humanos identificam ameaças e buscam uma resposta para ela. Porém, pode se transformar em um problema quando há uma incapacidade e que impede o ser humano de agir. O medo de perder, especificamente, faz com que uma pessoa deixe de desfrutar o momento presente, pois os seus pensamentos estão onde? Tomados lá na frente pela insegurança, pela ansiedade em relação ao futuro. Mas nesse momento, de maneira geral, há um medo devido à possibilidade real de morrer e perder alguém que se ama. E é algo reforçado diariamente, conforme a gente vê nos noticiários. Além disso, Alice Maia e doutor França, os parentes e amigos lidam com a questão do processo de luto em meio a uma despedida incompleta e atípica. É assim que está acontecendo nos velórios. É inevitável esse medo. O que podemos averiguar de bom nisso é o cuidado e a manutenção da vida, que as pessoas estão tendo mais consciência, de não se colocar em situações de risco, mas tem um lado difícil também, que é quando o medo causa muita dor, sofrimento, crise de ansiedade, depressão. A situação atual de Covid-19, enfrentada por todos nós, ela é inédita e assustadora, pois há um misto de temor de adoecer e a morte que ela pode acarretar, com medo em relação à continuidade da vida normal, devido ao isolamento, não é verdade? Gerando sensações como receio de perder o emprego ou oportunidades tão importantes na vida. É preciso reduzir o tempo de exposição às notícias sobre a doença Covid-19.
manter a rotina dentro de casa, para que você saiba as atividades que você tem que fazer ao acordar. Planejar e executar projetos para a sua vida. Precisa pensar no futuro, precisa criar uma estratégia mental de você conseguir ter uma esperança em relação ao que vai acontecer. Viver o momento presente, ser intenso naquilo que você está vivendo agora, servir as pessoas é fundamental para você esquecer da própria dor e do seu sofrimento. Fazer orações e buscar a espiritualidade é fundamental, é intrínseco a essa situação. Professora Elaine, nesse momento de pandemia, quais as consequências para as pessoas em relação ao medo e às possíveis perdas? Fundamentalmente, é o adoecimento emocional e a desorganização na vida, em todos os sentidos. Professora Elaine, quer dizer que nós estamos passando por um luto coletivo? É isso? Explique melhor o que significa isso. O que podemos dizer, Dr. França, das imagens de centenas de covas abertas em vários países, sendo televisionados? Aqui próximo mesmo, em São Paulo, em Recife, comboios levando pessoas que findaram a vida de uma maneira tão solitária. Estamos enlutados com a morte do outro, ainda que seja um desconhecido, nos coloca em sofrimento pela valiosa capacidade humana que temos de nos colocar no lugar do outro. Estamos sendo obrigados a refletir sobre a nossa fragilidade humana, muitas vezes esquecido, porque a gente não passa o tempo todo pensando nisso, a gente não para muito para refletir sobre isso. E agora nós temos essa oportunidade, essa obrigatoriedade, e desenvolvendo o potencial também de ficar em alerta sobre a qualidade dos nossos relacionamentos, o estilo de vida que levamos, podendo provocar uma mudança profunda em nosso jeito de viver. Professora Elaine, a atual pandemia de coronavírus está impactando a relação das pessoas com a saúde e a morte. Explica aí para nós essa dicotomia aí, saúde e morte, como é que é isso? Essa experiência da perda ou da possibilidade de perda leva a olhar por outro âmbito. A liberdade de ir e vir, a valorização do emprego, o cuidado com os relacionamentos, despertando nas pessoas mais zelo com você mesmo e com o outro. Podendo sair do processo de luta, especialmente em relação à morte, com um novo olhar sobre a vida. Uma disponibilidade maior de abraçar a cada dia uma dádiva e uma atitude de aproveitar melhor os seus dias de vida. A consciência da perda, ela abre as possibilidades de elaboração do luto, que não se inverta, em melancolia, para que possa seguir melhor elaborar as emoções. O luto não é algo fácil. O coronavírus está mudando parte desse processo. Como assim, professora? Explique para nós um pouquinho. O processo de luto é mais complexo quando se enfrenta um adoecimento traumático, como o Covid-19. Uma morte em poucos dias, 3 semanas, pode acontecer o óbito de uma pessoa. E sem poder ter contato com a família, o que é pior. É traumático, porque foge de todos os parâmetros de organização de perda, sem acesso do relacionamento, da despedida da família com o doente. E para quem perde o seu ente querido, o processo de luto ele pode inviabilizar a vida da pessoa por um tempo mais longo, porque pode afetar sim a atividade do trabalho, os relacionamentos e a maneira de cuidar de si, do enlutado. O enlutado ele passa por isso. Professor Elaine, quais os meios mais recomendados para as pessoas lidarem com as emoções que envolvem as perdas e o luto? Essencialmente, é admitir as emoções que se sente e acolhê-las. Quando você acolhe os seus sentimentos, você permite ser acolhido. Ouvir palavras de consolo que são relaxantes, produz uma sensação de ser amado, amparado, criando assim uma atmosfera para entender que o medo faz parte do processo. Todos estamos vivendo isso, cada um à sua maneira, mas é uma sensação
coletiva e por isso a gente precisa compartilhar os sentimentos, as dores, a revolta, a raiva, a inconformidade com tudo que está acontecendo. É super importante que haja uma divisão desses sentimentos. Professora Elaine, a senhora vai dar um workshop de perdas e lutos, tanatologia, perdas e lutos, agora dia 5 de maio? Fala um pouquinho para nós aí de como vai ser esse workshop, né? Como as pessoas fazem, professora, para se inscrever no seu workshop? Dê aí o seu Instagram, o telefone de contato, como é? E eu queria também fazer um convite para as pessoas que desejarem realizar o nosso curso, que vai acontecer online, o workshop, né, doutor França? A gente vai ter no dia 5 de maio, às 18 horas, o início de uma turma falando sobre perdas e lutos, que eu vou estar direcionando, estando à frente na rede social, né, de compartilhamento, que vai ser realizada através do IAPB. E eu queria convidar vocês, quem fizer as inscrições hoje, pode sim receber um desconto especial. E aí pode ligar para o IAPB e se informar mais sobre essa turma que nós estamos abrindo. E quem quiser saber mais informações também pode entrar comigo através das redes sociais, @ElaineDeTomy, TOMY, e eu vou ter maior satisfação para poder atender vocês. ElaineDeTomy, TOMY. Um grande abraço a todos e sintam o conforto, um abraço confortável que nós estamos enviando para vocês daqui do estúdio. Eu gostaria de finalizar falando para as pessoas: vivam um dia de cada vez, cuidem e amem para ontem, para que não haja dor de arrependimento. Expresse o seu amor, os seus sentimentos, perdoe, peça perdão. Abrace virtualmente, mande mensagens, desenvolva o amor, transforma o medo em amor, porque assim você vai conseguir passar melhor os seus dias. Muito obrigada, um bom domingo para todo mundo, fica ligado na programação aqui da Tempo FM. Eu volto amanhã, às 7 da manhã tem o Túnel da Tempo. Bom domingo!